Caros alunos, vamos dar continuidade à disciplina Gestão de Segurança do Trabalho, do curso técnico de Segurança do Trabalho, nosso terceiro encontro. Onde, nesse terceiro encontro, nós iremos trabalhar nos seguintes conteúdos: risco, gestão de risco, custo da SST, ações da gestão organizacional, PCMSO, programa de controle, médico de saúde ocupacional, mapa de risco e serviço da SST. Onde, como nós estamos vendo lá, a questão do risco. Só que para isso, nós temos que saber que o risco ele tem um agente de risco. E quem é esse agente de risco? É uma fonte ou situação com potencial de provocar ferimento ou doenças em humanos, dano à propriedade, dano ao ambiente ou uma combinação desse. No caso da figura ao lado, você pode observar que tem um agente de risco. Quem é esse agente de risco? Esse agente de risco é o cachorro que pode provocar ferimento do trabalhador. Então, ele é o agente de risco. E o que vem ser risco agora? O risco é a probabilidade ou a combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e da gravidade de tal. Esse conceito está ligado à incerteza e à variabilidade. A combinação da probabilidade e a consequência da ocorrência de um evento perigoso específico. Essa probabilidade de cada evento desejável é ocorrido e é identificado no estágio de quando eu vou observar determinado perigo. E a gravidade é medida das possíveis consequências desse perigo. No caso do meu risco, é porque ele causa acidente. E, tradicionalmente, nós temos duas definições para acidente do trabalho. Nós temos a definição de acidente de trabalho legal e a prevencionista. Nós vamos trabalhar de início que é a legal, que é pela Lei 8.213/91, que é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalhador. Você está observando que tem segurados especiais. Quem são esses segurados especiais? São todos os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar, sem utilização de mão de obra assalariada. Estão incluídos nessa categoria de segurados especiais os cônjuges, os companheiros e filhos maiores de 16 anos, que trabalham com a família em atividade rural. Também são considerados segurados especiais o pescador artesanal e o índio que exerce atividade rural e os familiares que participam da produção em regime de economia familiar. E no acidente, na visão legal, ele coloca aqui, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. E o que tem ser lesão corporal? Lesão corporal é qualquer dano produzido no corpo humano, seja ele leve, como por exemplo, um corte no dedo, ou grave, a perda de um membro. Perturbação funcional é o quê? É o prejuízo do funcionamento de qualquer órgão ou sentido. Por exemplo, a perda da visão provocada por uma pancada de cabeça. Essa é a definição legalmente. Só que nós também temos conceito prevencionista, que é o quê? É a ocorrência não programada, inesperada, que interrompe o processo normal de uma atividade profissional, ocasionando perda, lesões ou dano materiais. O que você entende com essa definição? Tá? Quando eu coloco prevencionista. Se você comparar a prevencionista com a legal, quem é que é o mais amplo? Lá você pode observar que quando eu trato na visão legal, ele trata única e exclusivamente do homem. E aqui, quando eu estou tratando do acidente na visão prevencionista, eu também coloco perda de tempo, lesões ou danos materiais. Então, nós já podemos perceber que, o acidente do trabalho na visão prevencionista é a mais ampla, do que a visão legal.
Mas, além desses nossos conceitos na visão prevencionista e legal, nós também temos alguns casos em que também é considerado como acidente do trabalho. Esses casos são doença profissional e doença do trabalho, onde a doença do trabalho é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. E doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Cabe salientar que tanto a doença profissional como a doença do trabalho, existe uma relação do Ministério da Previdência Social em que o único profissional que pode identificar se é um acidente do trabalho é o médico do trabalho. Existe lista, e essa lista o médico se reporta. Didaticamente, para efeito de vocês saberem a diferença de um para o outro, é que a minha profissão pode desencadear determinada doença. Que bem, vamos ver. O bancário, qual é a doença que pode desencadear? Didaticamente falando, é o quê? Uma lesão de esforço repetitivo. Como ele fica digitando constantemente, então ele vai ter problema de digitação. Mas vamos imaginar que esse mesmo bancário trabalhe num lugar onde tenha muito ruído. O ar-condicionado é barulhento, então, de repente, ele tem a perda da audição. Ele perdeu aquela audição por conta de quê? De uma condição especial do local. Essa condição especial do local já é o quê? Uma doença do trabalho, certo? Bom, sendo que não são consideradas doenças de trabalho, mesmo nas condições especiais, tipo a doença degenerativa, tá? Eu estou passando a minha idade, estou envelhecendo, então a possibilidade de eu perder a minha visão é maior. Outro fato que não são considerados legalmente como doença de trabalho, inerente a grupo etário. Então, tem determinadas doenças que são características, por exemplo, da raça negra. Por exemplo, a hipertensão. Tá? Então, se eu pego hipertensão para o meu trabalho ser estressado, eu não tenho uma doença do trabalho, o médico não vai considerar como tal. Aqui não produz a incapacidade laboral, assim como a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. É o caso, tipo, quem trabalha na região norte tem grandes possibilidades de pegar a febre amarela. Só que a febre amarela já é uma doença daquela região. Então, não são considerados, em termos didáticos, que quem coloca essa questão de doença do trabalho, doença profissional, deixo bem claro que é o médico do trabalho. Então, nesse caso específico, ele não é considerado, tá, como doença do trabalho. Assim como existem algumas situações em que equipara-se legalmente acidente do trabalho. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Assim como o acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho. Então, eu tenho duas situações, ele tem que estar no local e no horário de trabalho, e que tenha ocorrido em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada de uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuito ou decorrente de força maior. Também equipara-se a acidente do trabalho, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Assim como o acidente sofrido pelo trabalhador, ainda que fora do local de trabalho,
e horário de trabalho nas seguintes condições: na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito, também em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor a capacitação de mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade segurado, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade segurado. Esse caso específico, que ele está fora do local de trabalho, fora do horário, é aquele caso: acabei meu expediente, vou dirigir até a minha residência, tá? É o meu itinerário normal, não houve nenhuma modificação desse itinerário, ele é equiparado ao acidente do trabalho. Mas se eu mudar esse meu itinerário, certo? Ele já não é considerado mais como acidente de trabalho, certo? E o último, que equipara-se, é quando, nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outra necessidade fisiológica, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Logo, se vier a se acidentar em tais situações, será enquadrado como acidente do trabalho. Nesse caso específico, nós acabamos de ver o que vem ser o acidente. Além de acidente, nós temos uma outra definição, que é incidente. Tá? Nesse caso, trata de um acontecimento não desejado ou não programado que venha a deteriorar ou diminuir a eficiência operacional da atividade. Não apresenta perda de qualquer natureza. Que devemos imaginar que um determinado operador, colaborador ou operador, escorregue. Mas ele escorregou, levantou imediatamente. Aquilo lá não teve dano, ele não foi ferido nem nada. Isso é considerado como um incidente. Bom, todo acidente ele tem um determinado custo. Esse custo tem as consequências para o meu tripé, que é o governo federal, empregador e empregados. Essa consequência envolve determinados custos, que vamos ver. A consequência para o governo federal é: ele paga, através do Instituto Nacional de Seguro Social, os benefícios previdenciários ao trabalhador acidentado ou ao seu dependente, tais como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Pagamento de despesa médico-hospitalar no tratamento de acidentado, despesa com a reabilitação profissional do trabalhador acidentado, inclusive com fornecimento de aparelho de prótese, conforme o caso. Esse é um custo, e é um custo altíssimo. Uma outra consequência que nós também temos, já é para uma outra parte do nosso tripé, que é um empregador, onde os 15 primeiros dias, em caso de acidente, quem paga é a empresa. Outra consequência para o empregador é o reflexo negativo no ambiente de trabalho onde ocorreu o acidente, como consequência da produtividade. Danos ou avarias nos equipamentos, máquinas ou ferramentas que, porventura, esteja sendo utilizado pelo trabalhador vitimado. Outra consequência também para o empregador, que também gera um custo, é a paralisação de uma máquina ou equipamento, componente da linha de produção, podendo afetar o processo produtivo como um todo, até que se proceda ao reparo ou à substituição da máquina ou equipamento danificado. E uma outra consequência é o reflexo negativo da boa imagem da empresa, variável esta que dependerá da gravidade do acidente ou do grau de repercussão causada pela comunidade. E a última parcela do nosso tripé, que é o empregado, onde ele também gera um custo. E gera também a questão das dores, que é, por exemplo, se houve um acidente, ele pode ter dores, lesão, incapacidade parcial ou total, temporário ou permanente e até a morte. Outra consequência é o reflexo psicológico negativo decorrente de eventuais sequelas acidentárias, inclusive podendo gerar distúrbios familiares.
É só vocês lembrarem bem, se vocês conhecem algum acidentado, o que ele deve estar passando. Lembrem o que está acontecendo com a família dele, que é uma função nossa como técnico de segurança. Certo? Porque nós temos que evitar isso proativo. E uma outra consequência é a redução salarial decorrente da percepção de benefício previdenciário. Ele deixa de ganhar produtividade e só ganha aquele valor que ele paga na Previdência, certo? Assim, nós vemos os custos que gera ou as consequências dos acidentes de trabalho para trabalhador, governo e o empregador. Bom, além disso, agora nós temos que fazer uma avaliação de risco. O que é o risco? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar esses meus agentes, ou minha fonte de risco. Eu tenho que fazer a estimativa do risco de cada agente de risco, a probabilidade do evento e a severidade da consequência. Assim como, nessa avaliação, eu tenho que decidir se aquele risco é tolerável ou não. Até para que eu possa, inclusive, lá na frente, gerenciar esse risco. Onde os pontos importantes na minha avaliação são estabelecimento do procedimento a ser utilizado para cada situação, procedimento esse que nós já vimos anteriormente, que ela tem que ser documentada, ela tem que ser registrada no sistema de gestão de segurança do trabalhador. Outro ponto importante nessa minha avaliação é a divulgação das ações aos trabalhadores. E o outro ponto importante deve ser executado por pessoal treinado e capacitado. Eu tenho que ter habilitação, eu tenho que ter conhecimento, inclusive, para poder identificar esse meu risco e poder avaliar, até para poder chegar e colocar, ele é grave, não é grave, o que eu posso fazer? Então, são esses pontos que eu tenho que fazer na avaliação, tá, do risco. Além disso, eu tenho que gerenciar esse risco. O que é gestão de risco? É o controle, a redução dos riscos. Onde, na gestão de risco, é essencial para o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalhador, pois atua no sentido de reconhecer as ameaças e saber que o risco pode ser diminuído, contido ou controlado. Para isso, tem que seguir as seguintes etapas. Etapas essas que são analisar e avaliar o ambiente sobre sua segurança e processo, métodos predefinitivos da revisão dos riscos, monitoramento e controle de modificações corretivas, definir padrão de qualidade para os sistemas críticos, treinar, capacitar e informar os recursos humanos, os processos flexíveis e avaliação e controle do sistema e processo. Nós avaliamos, nós já direcionamos, agora a gente vai analisar o risco. O que é uma análise de riscos? É um conjunto de técnicas e ferramentas com a finalidade de identificar, estimar, avaliar, monitorar e administrar os eventos que colocam em risco a saúde e segurança do trabalhador. Então, quando eu chego em determinado ponto, eu tenho que equipamento é que eu tenho que usar. Eu tenho que medir ruído, é um risco, então eu já sei que a ferramenta que eu tenho que usar é o quê? Um medidor de pressão sonora. Tá? A mesma coisa de temperatura, eu já tenho que usar o quê? Termômetro. Para isso, eu tenho que adotar as seguintes etapas: caracterização do empreendimento, identificação dos riscos, projeção estimativa dos riscos, frequência e consequência, avaliação das estimativas realizadas, administração dos riscos, monitoramento dos riscos. Para isso, eu tenho que adotar ações da gestão organizacional. O que é isso? Que, na verdade, qualquer organização que considera importante a questão de um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalhador como fator ao seu desenvolvimento, reconhecer que desenvolver e tornar rotina a adoção de cuidados com seu quadro funcional deve contribuir diretamente na divulgação e desenvolvimento de uma cultura de sensibilização e participação de todos os envolvidos no processo da saúde e segurança do trabalhador. Para isso, nós temos alguns pontos especiais nessa organização,
nessa gestão organizacional, que são a informação. O colaborador é diretamente influenciado pelas informações a ele passado. Logo, é fundamental a elaboração de um programa de informação formalizado, objetivo e de fácil compreensão. Essa medida irá colaborar para que não ocorra desvio nas atividades. Outro ponto especial é o acompanhamento social. Em especial, trata da integração interpessoal e ao atendimento das necessidades dos colaboradores através da mensuração do nível de satisfação profissional e qualidade de vida fora do ambiente laboral. Estas medidas favorecem ao gestor as condições de identificar o absenteísmo. Outro ponto é treinamento em situação real. A prática observada pela gestão oferece subsídio para a melhoria contínua e maior qualidade dos processos dinâmicos da produção. O treinamento dado diretamente na prática da atividade em qualquer posto de trabalho irá contribuir para o estabelecimento de planificação que por sua vez acarretará em maior segurança e desempenho nas atividades diárias. Outro ponto são as ações educativas. Eu tenho que ter cuidado com as posturas profissionais dentro da organização e social. Elas são questões fundamentais para a conscientização e desenvolvimento dos recursos humanos. Hábitos como, por exemplo, os vícios, bebida e fumos, as condições de tempo de repouso, alimentação e higiene pessoal, quando debatido dentro do ambiente de trabalho, promove qualidade e ganhos pessoais, bem como para o grupo. Um outro ponto que eu também tenho que ser tratado na gestão da organização são as relações interpessoais. A promoção de interatividade nas atividades e as condições de delegação permitem ganhos importantes que podem refletir diretamente em vantagem competitiva da organização. Outro ponto é a prevenção. Os cuidados com as prevenções devem ser considerados em todo o processo produtivo, ou seja, desde a entrada até o final, saída, inconformidade, pode ser trazer riscos ao processo e ter consequências negativas. Utilização do material. A correta utilização do material e equipamento necessário à consecução dos processos deve ser adequada à necessidade das atividades. Deve-se evitar situações de improvisação. Outro ponto especial é o ambiente. A adequação e avaliação do ambiente de trabalho para atender às condições ideais são preponderantes. Sua avaliação periódica, por meio de visitas não programadas, por exemplo, são ações para detectar desvio nas condições do ambiente de trabalho e verificação do desempenho profissional. E, para finalizar, o último ponto é a questão do estresse, onde eu tenho que, na minha gestão organizacional, reduzir a situação de desgaste, principalmente relacionada ao emocional da atividade. Se alcança a valorização dos seres humanos, observando a individualidade em sua potencialidade e necessidades, promovendo a motivação e situação profissional. Por isso, equipar isso, um dos programas do Sistema de Gestão, Saúde e Segurança do Trabalhador, chama-se, na nossa norma, PCMSO, que é o quê? Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, onde é o programa que normatiza os procedimentos e condutas a serem adotados pela empresa em função dos riscos aos quais os empregados se expõem ao ambiente de trabalho. Bom, nós acabamos de ver esse assunto, onde as ações do PCMSO é atuar como controlador e antecipação de diagnósticos que poderiam ser mais graves posteriormente. Outra ação é avaliar o ambiente e manter ações de saúde como programa, palestras e outros, onde cada uma dessas ações nós vamos trabalhar. Na ação de antecipação de diagnóstico, quando eu vou com o meu trabalhador, eu tenho alguns exames que ele tem que fazer. Outra coisa também que eu tenho que fazer é a avaliação, onde a avaliação do ambiente é analisar o processo produtivo, os estudos em todos os setores da empresa para reconhecimento de possíveis riscos da saúde, avaliar os riscos físicos. Esses riscos físicos são calor, frio, ruído e radiação. Outros riscos que nós temos que trabalhar são os riscos químicos.
risco produtos químicos, combustível e solvente. Temos os riscos biológicos, vírus, bactérias e fungos. E temos a ergonomia do ambiente. Nós temos que ter equipamentos e posturas adequadas. Para isso, quando eu vou avaliar, eu já observo, será que aquele meu equipamento é adequado para aquele meu colaborador? Outra ação que o PCMS faz são a ação de saúde, onde ações decorrentes do levantamento epidemiológico realizado no relatório anterior. Outra ação de saúde é a questão das palestras. Palestra essa tipo tabagismo, alcoolismo, diabetes, DORT, doenças sexualmente transmissíveis, hipertensão, entre outros. Nisso também, outra ação que o PCMS só tem, são a questão dos exames médicos, que tem por objetivo a avaliação da saúde no aspecto geral, tem o objetivo de verificar a capacidade laboral e das possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde. Esse é um programa que faz parte do sistema de gestão e segurança do trabalhador. Uma outra sistema que faz parte também é o SESMIT, que é que contempla na NR4, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Assunto esse que nós iremos tratar na próxima aula. Outra é o CIPA, que faz parte da NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção do Acidente. Onde, nessa questão da CIPA, uma das ações que ela adota, e que é de fundamental importância, tanto para o operário, para o colaborador, como para as partes interessadas, os visitantes, os contratados, que é a questão do mapa de risco. O que é o mapa de risco? Que é a representação gráfica que apresenta um conjunto de fatores de potencial risco e danos aos trabalhadores em seu local de trabalho. Esse mapa de risco, eles têm uma simbologia. Você pode, inclusive, ver. Ela é representada por ciclo, que tem três tamanhos diferentes. Leve, médio e elevado. Também é representado pelas cores marrom, que é biológico, vermelho, que é o químico, o amarelo, que é o ergonômico, o azul, que é físico, e o verde, que é mecânico ou risco de acidente. Onde vamos fazer uma breve descrição desses riscos pela sua cor. Onde o grupo 1, que é os riscos físicos, como eu já tinha falado, a cor de identificação é verde. Que riscos são esses? É ruído, calor, frio, pressões anormais, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações. Já o risco 2, que são os riscos químicos, é representado pela cor vermelha. São poeiras, fumo, gases, vapores, névoas, substâncias químicas e outros. Os riscos biológicos, ele é representado na cor marrom, que são os fungos, vírus, parasita, bactéria, micro-organismos. O penúltimo risco é o risco ergonômico, que é da cor amarela, onde a descrição dele é levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade e ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos, quem trabalha à noite é um risco ergonômico também, até porque você fica mais estressado, que já é uma consequência, que é uma descrição de risco ergonômico. E o último risco, que é risco de acidente ou risco mecânico, é de cor azul, onde é descrito pelo arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos. Essas são as nossas descrições. Finalizando, até o próximo encontro.